Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Mundo UFG desta tarde de quarta-feira, dia 23 de dezembro. É muito bom ter a sua companhia. Vamos juntos até às 5 da tarde com muito conteúdo e informação. Hoje nós vamos falar sobre corrupção, essa palavra que vem do latim corruptus, que significa quebrar em pedaços, decompor. Atos de corrupção, eles estão presentes em todas as camadas da sociedade, desde aquele cidadão que sonega imposto até o governante que aceita propina, por exemplo. O Estado ele deve reprimir os atos de corrupção e já existem leis, mas como é que esse combate tem sido feito na prática, hein? Para responder essas e outras perguntas, nós estamos aqui com o professor de Ciência Política da UFG, atua nos programas de pós-graduação em Ciência Política e em Direito e Políticas Públicas, Robert Bonifácio. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Boa tarde, Marcelo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui novamente no Mundo UFG. Obrigado. E também temos a consultora política do Movimento Transparência Internacional, Maria Regina Reis. Seja bem-vinda, Maria. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Nós contamos também com a presença da Ruth Santana, que está fazendo a interpretação para Libras, tornando esse nosso bate-papo mais acessível. Também, como forma de tornar a nossa programação acessível também para quem tem baixa visão e os deficientes visuais e cegos, nós estamos fazendo a nossa autodescrição, para que essas pessoas consigam visualizar ou imaginar como somos e o ambiente em que estamos. Então, eu vou começar fazendo a minha própria autodescrição. Meu nome é Marcelo Pedro, eu sou negro, estou usando uma camiseta gola polo na cor rosa. Atrás de mim é possível ver a parede branca, um móvel de madeira e também um quadro que tem um pôster com as bonecas das Índias Carajás. Eu vou fazer também a autodescrição da Ruth Santana, que está aqui conosco nesse bate-papo. A Ruth, ela tem a pele preta, cabelos castanhos escuros na altura dos ombros e cacheados. Seus olhos são castanhos escuros, usa óculos de grau quadrado, ela está usando um fone e vestindo uma camiseta na cor preta. Eu vou pedir para que o professor Robert também faça a sua autodescrição, por gentileza. Eu sou Robert Bonifácio, sou um homem branco, de barba fechada, cabelos castanhos, e estou num quarto em que, ao fundo, há um quadro com a cidade de Goiânia. Professor, a Regina, que é consultora, por gentileza, faça a sua autodescrição. Eu estou em um ambiente que tem uma cortina atrás, uma parede com uns casarios, eu uso um óculos redondo, com fundo preto, a lateral preta, cabelo curto, anelado, e sou a Regina Reis. Bacana, muito obrigado por terem feito a autodescrição. Vou começar perguntando para o professor Robert. Diz para mim o que é exatamente, professor, é a corrupção e como ela afeta a sociedade e o desenvolvimento de um país. Marcelo, essa pergunta parece simples. A pergunta é simples, né? A resposta é um pouco complexa. Porque, como vocês bem sabem, alguns conceitos atingem um caráter polissêmico, que quando ele está tão arraigado, é muito utilizado numa sociedade, você acaba tendo vários significados para esse conceito. Assim é com democracia e assim é com corrupção, por exemplo. No meu ponto de vista, a corrupção é a transgressão às normas e leis vigentes de determinada sociedade, a partir de transações econômicas ou não. Bem, cada sociedade tem as suas regras e normas oficiais e informais. Então, o que é corrupção em um país pode variar para outro país, porque os países têm diferentes valores, diferentes normas sociais e assim. Mas, no meu ponto de vista, a corrupção é sempre a transgressão à norma vigente. Bem, a corrupção ao longo das décadas, a relação entre corrupção e desenvolvimento tem variado ao longo das décadas. Desde a terceira onda de democratização, final da década de 70 e começo da década de 90, que se alterou o entendimento de que a corrupção é nociva ao desenvolvimento econômico.
Porém, em décadas anteriores, onde vigorava ditaduras aqui na América Latina, especialmente também no leste europeu, a corrupção já era entendida como um lubrificante que fazia as engrenagens funcionarem dentro de um sistema do regime político autoritário. Porém, recentemente, a corrupção é vista como nociva ao desenvolvimento humano e econômico, e há vários estudos que mensuram o percentual do PIB que a corrupção abocanha, né? E se a gente for pensar num país com um PIB de mais de 1 trilhão de reais como o nosso, certamente bilhões de reais são gastos com corrupção. Então, o entendimento predominante nos dias de hoje é que corrupção é nociva ao desenvolvimento econômico e ao desenvolvimento humano. Bacana. Maria Regina Reis, que é consultora política do movimento Transparência Internacional. Maria Regina, a gente é aceitável dizer que corrupção aqui no Brasil, principalmente, é algo cultural? A corrupção, ela, na verdade, ela está em todo lugar do mundo, né? Aqui no Brasil, ela tem a característica de ser, disse que é sistêmica, né? Mas ela está entranhada no nosso... Não é só exatamente cultural, ela está entranhada no nosso sistema político, nas nossas instituições informais, no modo como se procura poder e riqueza econômica. É assim que eu aprendi, eu tenho mestrado na Universidade de Georgetown, então, assim, muitas das coisas que eu falo é a minha parte acadêmica falando, não tem que ver com a transparência internacional. A transparência internacional, eles, né, tem os relatórios, tem os índices, podemos falar aqui muito deles, mas essa parte da corrupção, é uma corrupção, a corrupção que a gente tem aqui nos países em desenvolvimento, é uma corrupção que afeta o desenvolvimento, as instituições democráticas da gente, muito diferente do que acontece nos países desenvolvidos. Por quê? Porque lá as instituições são fortes e a corrupção, ela é a exceção, ela não é a regra. Aqui não, aqui nós ainda temos a ideia de que muitas vezes as nossas instituições estão presentes para atender aos interesses dos agentes que estão no topo delas. Elas ainda não são fortes o suficientes para valerem de per si, e acaba misturando um certo interesse privado no uso da coisa pública. E aí nós temos esse quadro. E isso responde ou explica por que temos tanta corrupção no Brasil? Sim, se você quiser sempre verificar como é a corrupção de um país, você procura as relações, como são as relações econômicas. Aqui no Brasil, você vai ver que ela está muito atrelada ao poder político também. Tem um cientista político americano, Samuel Huntington, que ele já apontava que nos países onde você não tem uma economia de mercado, um mercado desenvolvido, grande, as pessoas vão procurar o dinheiro, vão procurar o poder para ter o dinheiro, muito diferente de países onde você vai procurar a riqueza para depois você obter o poder através do dinheiro. Aqui não. Então, eu acho que a gente tem que analisar todo um conjunto nosso, sistema político partidário, como são eleitos os nossos representantes, se eles estão realmente comprometidos com os desejos da nossa sociedade, se a forma como eles são capturados, né, como eles submetem às eleições, nossas regras, os partidos são fortes, eles têm que prestar contas do que eles fazem para os partidos têm ideologia. Quando eu voto num partido, quando eu voto para deputado, para vereador, eu estou votando em quem? Dizem na imprensa, reclame com o seu deputado. Bom, eu votei no fulano não foi eleito. A sensação que eu, eleitora, tenho é que eu estou numa votação majoritária, eu estou votando no Afonso. E aí o Afonso não foi eleito. Quem eu elegi? Não sei. Isso não é dito, isso não é explicado, a gente não tem ideia de como funciona o nosso sistema. E muitas vezes a gente nem tem ideia dos deveres, das obrigações desses representantes nossos.
Então, tudo isso fica muito misturado, fica muito confuso, e eles, muitas vezes, também... Aí temos um outro problema também, o custo das eleições. Você precisa de dinheiro, os estados são grandes, você precisa, né, as campanhas são caras, e são coisas também que você poderia diminuir o custo através de uma reforma, diminuindo as circunscrições ou os distritos, o que fosse, né? Mas, assim, o que precisava era a gente diminuir os gargalos pelos quais a nossa corrupção fica presa, né? Perfeito. Daqui a pouquinho, Maria Regina, eu vou pedir para você explicar para a gente o que é a transparência internacional e como ela funciona, mas antes eu quero perguntar para o professor Robert, né, até juntando um pouco disso que você acabou de colocar, professor, a corrupção ela está centrada em apenas um poder específico ou em algum poder específico? Não, a corrupção, só existe corrupção a partir de algo relacional. Ninguém é corrupto sozinho, nem pessoa, e nem poderes. E tampouco a corrupção é exclusiva do setor público, como muitas forças políticas nos fazer crer, né? Se você pega, por exemplo, o escândalo mais recente, de maior envergadura no Brasil, que é a Lava Jato, né? A partir da Operação Lava Jato, você tem ali, claro, uma relação corrupta entre empresários e políticos. Então, a corrupção é sempre algo relacional, troca de favores, troca de mercadorias, relações escusas entre dois ou mais agentes, visando atendimento de dinheiro ou serviços ou algo que o favoreça para além das regras e normas legais vigentes. Então, é sempre importante atentar a essa natureza relacional da corrupção. Perfeito. Ainda, até pegando referência no que a Maria Regina falou, essa construção, acho que pode dizer isso, nessa construção um tanto quanto complexa do nosso sistema político e até da forma como nós elegemos os nossos representantes, essa estrutura, ela facilita a corrupção dentro do poder público? Essa pergunta é para mim? Professor Robert. Professor Robert. Tá. Bem, eu penso que quanto maior o nível de transparência, menor o terreno fértil para a corrupção. Porém, como a consultora Regina havia dito há pouco, é um emaranhado de questões que explica, né, o nível de corrupção que nós temos. Então, se você está pensando na corrupção a partir das penalidades envolvidas a atos corruptos, você está pensando certo. Porém, é uma condição necessária, porém não suficiente. A gente tem que entender que é também uma questão cultural, né? Que há incentivos e desincentivos a um comportamento corrupto. Eu penso que, assim, o cerne, uma das coisas que alimenta cotidianamente a corrupção e que, ao mesmo tempo, tem uma natureza sistêmica e, por isso mesmo, difícil de ser combatida e mudada, demanda décadas, é a nossa cultura política. Veja bem, nós estamos num período, num ano eleitoral, né? 2020 é um ano eleitoral, e não dá para conceber ações futuras, comportamentos futuros de políticos, se o eleitor vende seu voto, se o eleitor vota num candidato ou numa candidata que sabidamente e recorrentemente recai em escândalos de corrupção. Então, assim, não existe milagre. Se você quer corrupção seja abolida ou pelo menos diminuída em grandes proporções em terrenos de alto poder, você precisa, no micropoder, trabalhar nesse sentido. Então, é um emaranhado de questões que fazem com que a corrupção seja um fenômeno presente em todos os países, só que em alguns em mais magnitude e outros em menos. Perfeito. Consultora Maria Regina, então explica agora para a gente o que é a transparência internacional, já que até o professor Robert citou que a transparência ela é importante para a gente
evitar, né, minar um pouco da corrupção. Explica para a gente o que é a transparência internacional e como ela funciona. Transparência Internacional, ela é uma organização não governamental, ela é internacional, ela é um movimento que está fora do Estado, ela não tem relação ideológica nenhuma, nem com partido político nenhum, e procura exatamente a diminuição da corrupção, não como um fim em si mesmo, mas assim como uma oportunidade para você ter uma sociedade mais justa, né? Ela foi fundada por um alemão que trabalhava no Banco Mundial e se deparava muito com os casos de corrupção, dinheiro que saía do banco, que ia para países na América Latina, na África, e via que o dinheiro não chegava realmente aos destinatários, né? Numa época em que não se falava nisso, porque como o professor falou, né, tinha uma época em que se dizia, não, a corrupção ela é um mal quase que necessário para você obter o desenvolvimento. Então, as pessoas também, os organismos internacionais que davam o dinheiro, que emprestavam o dinheiro, não faziam faziam de conta que não via, né? Mas hoje em dia se sabe que a corrupção ela afeta o crescimento econômico, porque você não consegue ter uma competição justa se a empresa X vai ganhar aquela concorrência por conta de corrupção, né? Uhum. Além dos pagamentos de propinas que vão onerando muito, né? O dinheiro público que sai pelo ralo. Então, tem vários organismos hoje que estão de olho, né, na corrupção. E é isso, é fazer parte da sociedade civil, é a sociedade civil organizada tentando monitorar o poder público, tentando monitorar os agentes e exigir transparência, levar a debate questões que são importantes de serem modificadas, verem, por exemplo, um projeto de lei que está sendo, estão reformando, estão querendo alterar a lei de improbidade administrativa ou a lei de lavagem de dinheiro. Ora, essa lei ela não serviu para a Operação Lava Jato? Será que essa lei está defasada? Será que ela realmente, a mudança que estão querendo fazer nela é uma alteração para melhor, para pior? Então, assim, é chamar a atenção, é trabalhar com jornalismo, é levar para a sociedade, né, e mostrar as coisas estão acontecendo, como nós vamos nos posicionar. Sim, a Transparência Internacional ela lançou aí um índice de percepção da corrupção, é isso? Sim, esse índice de percepção da corrupção é lançado desde 1995. E a Transparência Internacional está no Brasil há pouco tempo, se não me engano, uns 3 anos. Eu estou prestando serviço para ela agora, recentemente, não tem muito tempo, né? Mas tem mais ou menos uns 3 anos. Então, assim, é o índice de maior credibilidade de corrupção no mundo. Então, são vários questionários e pesquisas que são feitos por gente especializada, e tudo isso é computado e saem esses índices. Se você olhar o mapa do mundo, sai lá no site da TI, e você vê as cores dos países que são mais, menos corruptos. Quais países que você poderia, Regina, destacar aqui para a gente agora que estão, né, numa colocação positiva quando a gente fala aí na corrupção e de repente, o que eles fazem para conseguir isso? Para ter um baixo índice de corrupção? Olha, eu vou falar da América do Sul, que a América do Sul está ali, laranjinha, ela basicamente está... Laranja? Não, o Brasil está vermelhinho, o Brasil está vermelho, e a gente tem os outros países mais ou menos vermelhos também. Você tem, em cores amarelas, o Chile e o Uruguai, que temos a Venezuela também, que está em vermelhão bem forte, né? Então, significa que lá a corrupção está muito pior do que aqui. E o que é de se esperar, porque nós temos instituições mais sólidas do que a da Venezuela, né? Então, você consegue conter. Quando você tem mais democracia, você tem menos corrupção. Então, é justamente o que acontece no Uruguai e no Chile, são países institucionalmente mais desenvolvidos que a gente. Eles atingiram um grau melhor
e são os países com menos índice de corrupção na América do Sul. Se você for olhar os Estados Unidos, ele tem mais, ele é que é laranja, o Canadá é mais amarelinho, tem menos. China tem muita corrupção, a África está toda vermelhona, bem assim, cores quase vinho, a maioria é vinho. E assim vai. Professor Robert, pegando o gancho da Regina, como poderíamos ser mais institucionalmente desenvolvidos, não é isso, Regina, que você disse? Mais fortes, né? Precisamos de mais democracia. Exatamente. Professor Robert, diz para a gente. Olha, essa sua pergunta, a resposta da sua pergunta vale $1 milhão. Se eu tivesse a resposta, Marcelo, eu estaria muito bem nessa vida. Mas tem algo que de repente o senhor poderia colocar como sugestão ou como uma possibilidade? Olha, veja bem, a Maria Regina estava citando os países, né? E assim, eu quero reforçar uma questão do índice da transparência internacional. De fato, eu concordo com ela, é o índice de maior credibilidade no mundo sobre corrupção. E também, assim, talvez a maior virtude desse índice de percepção da corrupção, da transparência internacional, é pautar, pelo menos uma vez no ano, incluir a corrupção como uma de natureza mundial, tá? Então, nós sempre refletimos, os políticos fazem seus discursos, influenciam em políticas públicas, em decisões da eleitor, etc., o nível de corrupção que nós temos aqui no Brasil, né? E assim, nesse sentido, o paraíso está lá no norte da Europa, né? Noruega, Dinamarca, Suíça, Suécia, Finlândia, Islândia, são os países menos corruptos do mundo, né? Agora, como ter, né? Como chegar ao nível deles? O horizonte do desejo são eles, obviamente, e as coisas não vão mudar num estalar de dedos ou numa bravata de algum político dizendo que a corrupção acabou no país. A corrupção é construída e combatida todos os dias. Então, assim, é uma questão estrutural. Regras, criação ou a garantir que regras punitivas sejam, de fato, realizadas, uma transformação gradativa na cultura política de todos os brasileiros, criar incentivos para o comportamento probo, pegar carona em critérios de organismos internacionais, como o Banco Mundial, como o BID, que elencam, dentre um dos critérios para disponibilizarem recursos para políticas públicas e investimento de infraestrutura no país, a adoção de critérios de transparência, levar isso de fato a cabo. Então, assim, é uma construção diária, a valorização da ciência, a valorização das avaliações de políticas públicas, tudo isso leva a um aspecto de substância, né? Ou seja, o que realmente funciona e como realmente as coisas são. Então, que a corrupção, muitas vezes, ela, assim, o comportamento não probo, uma corrupção, uma cultura permissiva com a corrupção, leva às distorções de oferta de serviços públicos, leva a distorções qual é o nosso diagnóstico. Então, assim, a resposta passa por regras, por transparência, por cultura política, e é uma construção diária que vai levar décadas e décadas, se seguirmos um caminho virtuoso, para que mudemos e nos tornemos um país mais probo. Quero até aproveitar o que o senhor disse antes, né? Esse é um ano eleitoral e às vezes a gente falou de coisas que estão aqui no andar de cima, mas aqui entre nós, essa venda do voto, né? Essa escolha de quem vai estar nesse andar de cima é o que também pode fazer a diferença nesse combate à corrupção. E talvez a gente deve pensar que essa venda do voto ela não é só na questão financeira, né, mas na expectativa da troca de favores, né, de um emprego ou de uma facilidade em ter um acesso a um serviço público que deveria ser facilmente acessado por todos. Exato, Marcelo, porque assim, não é só dinheiro, né? Se você faz campanha gratuitamente para um candidato, tendo a promessa, por exemplo,
de ter um cargo na prefeitura para você ou para algum parente seu, isso custa caro. Isso não custa tão somente o cargo que trará uma remuneração de alguém que não é competente para ocupá-lo. Isso tem a ver com toda uma trama, toda uma rede corrupta que leva, ao fim e ao cabo, a uma situação de exclusividade. A corrupção leva a um terreno da exclusividade, em que benesses, privilégios e melhorias, elas são destinadas a um segmento populacional, ao passo que a maior parte da população é desprovida de serviços elementares. Então, assim, quando a gente pensa no sistema político, a gente precisa pensar em inclusividade e não em exclusividade. E a corrupção leva necessariamente à exclusividade, à satisfação de interesses de alguns em detrimento do interesse de muitos. Perfeito. Maria Regina, nós já estamos nos últimos minutos, mas eu ainda queria te perguntar sobre a Transparência Internacional. Ela traz aí algumas medidas anticorrupção que poderiam auxiliar na melhoria do nosso sistema político eleitoral? A Transparência lançou uma publicação que são as mais medidas contra a corrupção. Isso foi depois das 10 medidas, né? E é uma publicação de uns 70 projetos de lei que tem de toda sorte, né? Ela também tem iniciativas que melhorariam o sistema político, fortalecimento do sistema político partidário, tem melhoria no direito penal, no processo penal, muitas áreas tem. Então, assim, aquilo está ali, muitos deles são projetos que alguns parlamentares olham e resolvem, eu vou apresentar esse projeto, e apresentam. Tem projetos também que seriam da iniciativa do Poder Executivo, que estão lá, se quiser se inspirar, se quiser utilizar, está lá a título de sugestão. Então, isso é um modo de você levar o assunto a debate, né? E os parlamentares que são comprometidos com a melhoria do nosso sistema, com o combate à corrupção, eles apresentam e aí o debate se instala, o debate público, né? Quem quiser saber mais sobre a Transparência Internacional, tem um site? Tem o site Transparência Internacional, www.transparenciainternacional.org.br, e tem o site em inglês também para você ver lá o mundo inteiro. É onde você acha os índices de percepção da corrupção também. Bacana. Maria Regina Reis, muito obrigado por participar aqui conosco do Mundo UFG nesta tarde. Tá, prazer foi meu, muito obrigada. Até a próxima. O professor Robert e a Ruth continuam conosco. O Mundo UFG vai para um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco nós estamos de volta falando mais sobre corrupção. Olá, seja bem-vindo ao segundo bloco do Mundo UFG, nesta tarde de quarta-feira, 23 de dezembro. Hoje nós estamos falando sobre corrupção e agora nós temos uma nova convidada, que é a professora da Faculdade de Ciências Sociais, no curso de Relações Internacionais da UFG, Geisa Franco. Boa tarde, professora Geisa, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Nós continuamos aqui também com o professor Robert Bonifácio e com a Ruth Santana, que está fazendo a tradução para Libras, tornando a nossa programação e a nossa conversa mais acessível. Antes de ir para as perguntas, eu gostaria também que a professora Geisa faça a sua própria autodescrição, assim como nós fizemos no primeiro bloco, falando um pouco das suas características físicas, para que os nossos telespectadores deficientes visuais possam saber como nós estamos. Olá, bom, eu tenho cabelo médio no ombro, castanho, olhos castanhos, estou vestindo uma blusa preta, à minha direita tem um quadrinho pequeno, e à esquerda tem uma janela com a mata aparecendo, e uma parede branca ao fundo. Ok, muito obrigado, professora. Eu já começo perguntando para a senhora, desde o escândalo do Mensalão, passando pelo Banestado, a merenda escolar, até o surgimento da Lava Jato, a luta contra a corrupção no Brasil, na sua opinião, está em ascensão ou ela está declinando?
Olha, se você tivesse me feito essa pergunta há 2 anos atrás, eu diria que ela estava em ascensão e nós tivemos vários avanços. A gente teve vários avanços ao longo até depois da Constituição de 88, a gente teve vários avanços, a inserção do Brasil no regime internacional de combate à corrupção, a lei de acesso à informação, a lei de responsabilidade fiscal, a implementação de várias mudanças no Ministério Público, com a Constituição de 88, depois no governo Lula, no governo Dilma, a gente teve um incremento da atuação da Polícia Federal e do Ministério Público em relação à corrupção, e a adesão do Brasil a vários tratados internacionais. Então, o Brasil estava em ascensão, mas a gente está no momento de declínio desse enfrentamento da corrupção. Então, o Brasil piorou, né, no índice da transparência internacional, no ranking, e no índice que mede a percepção, como já foi falado aqui, a percepção da corrupção pela população. Então, a gente está vendo não só um desmonte da Operação Lava Jato, que teve seus acertos e seus erros, mas a gente está vendo também uma certa atuação do parlamento, do Poder Executivo e do Poder Judiciário para combater, vamos dizer, para minimizar os avanços que a gente teve, ou para reduzir mesmo os avanços que a gente teve ao longo dos anos. Quando a gente fala aí desse declínio da luta contra a corrupção, isso representa que a corrupção também diminuiu ou não? Não, de forma alguma, a corrupção não diminuiu. O que diminuiu foi o processo que o Brasil vinha passando de implementar medidas, implementar leis que combatiam a corrupção. Então, a gente está vendo agora, por um lado, um fator que explica isso é uma certa descrença da população e uma certa dificuldade de mobilização em função da pandemia. A gente passou por um processo de mobilização da sociedade por mais transparência, por mais probidade administrativa, né? Um processo de mobilização muito grande, mas que depois ele entrou em declínio um pouco pelo próprio desgaste desse processo, tendo em vista que vários setores que estavam razoavelmente empenhados nesse processo acabaram deixando de se envolver. Perfeito. Bom, professor Robert, quando a gente tem uma autoridade política que diz que acabou a corrupção no Brasil, esse tipo de fala, ele tem algum impacto, reflete de alguma maneira nessa luta contra a corrupção? Olha, tem um impacto negativo, certamente, né? Porque essa fala, ela expressa claramente um caráter personalista de fazer política, numa ideia de que ele e seu grupo político são dotados de todas as virtudes, né, e são incorruptíveis, e por isso, por estarem no governo, a corrupção acabou. Obviamente que isso é um conto de fadas, isso não faz nenhum sentido, e o interessante é que o destino faz questão de ser irônico com essas pessoas, que logo depois houve um escândalo de corrupção no governo dele. Então, assim, agir dessa maneira é agir sem planejamento, de maneira personalista e abrir as portas para a corrupção, né? Se aqueles que estão comigo, eu garanto que não são corruptos, assim diz o presidente, imagina quais são os incentivos para essas pessoas andarem na linha, para essas pessoas terem comportamento probo. Então, o ambiente político no país, e corroborando com a fala da professora Geisa, não é um ambiente político propício ao combate à corrupção. Porém, e ainda bem, a luta contra a corrupção, o combate contra a corrupção, as inovações, estudos, cartilhas, etc., não depende tão somente do governo. Certamente os governos têm um papel preponderante, até pelo tamanho do orçamento que possuem, e pela variabilidade de competências e responsabilidades que também possuem, porém a sociedade civil,
já há um bom tempo, é protagonista nesse combate à corrupção e espero que continue assim, né? Posso comentar um pouco a fala do Robert? Claro, pode ficar à vontade. Não adianta existir um controle judiciário, um controle interno dos órgãos públicos, se não houver um controle social, que é o que ele está dizendo. O mais importante no enfrentamento à corrupção é o controle social. E o que é o controle social? É como a sociedade se posiciona e pressiona o Estado nas suas diversas instâncias, né, a União, Estados, municípios, como que a sociedade pressiona por meio, não só de mobilizações de rua, de manifestações, mas do próprio uso das ferramentas que estão à disposição. Então, o Portal da Transparência foi um grande avanço no enfrentamento à corrupção, mas existem várias formas de burlar esse avanço. Por exemplo, não colocando as informações disponíveis, não tornando inacessíveis às pessoas a inteligibilidade, ou seja, tornando difícil entender aquele mar de informações. Então, se a sociedade não se empenha em verificar, em fiscalizar o poder público, não adianta você ter leis excelentes de enfrentamento à corrupção, porque elas acabam não resultando em grande coisa. Certo, professor, e quais são esses principais atores nesse enfrentamento à corrupção que nós temos aqui no Brasil? Olha, é uma interligação, uma conexão entre atores, porque a gente tem a CGU, que teve a Controladoria Geral da União, né, que ela tem, por definição, um papel de fiscalizar os órgãos do poder público, né, então ela tem de ofício essa função, e ela foi um tanto esvaziada ultimamente, mas a CGU é um ator muito importante dentro do Poder Executivo. O Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos Estaduais são atores extremamente importantes, porque eles não dependem do Poder Judiciário, eles não dependem do Poder Executivo, a Constituição de 88 deu bastante poder e autonomia para o Ministério Público, né? As organizações não governamentais, como a Transparência Brasil, a Transparência Internacional, Contas Abertas e outras ONGs que exercem esse papel de fiscalizar, de certa forma, elas fazem uma mediação entre a sociedade e a informação, porque realmente é muito difícil, até para mim, que estudo o tema, entrar no portal da transparência e entender toda aquela quantidade imensa de informações. Então, se não houver um outro ator que é fundamental, que é a imprensa, né, os meios de comunicação, não só a imprensa escrita, para traduzir, junto com as ONGs, como Contas Abertas, por exemplo, e a Transparência, traduzir essas informações esses números, esses dados, informações mais digeríveis, vamos dizer, mais compreensíveis para a população pelos meios de comunicação, não adianta nada você ter todo aquele mar de informações. Então, eu citaria o Ministério Público Federal, a CGU, né, a Polícia Federal, que tem um papel de investigação muito grande, mas se não houvesse a imprensa, né, como a gente já falou, mas se não houver o Poder Judiciário também, mas o Poder Judiciário ele é não só mais lento, como ele só age sob provocação, e não tem sido muito atuante, né? A gente viu, em alguns casos, a ação específica de alguns ministros do STF, que foi bem importante, mas o Poder Judiciário não é tão destacado assim nesse processo. Mas sem a sociedade civil pressionando, só para dar um exemplo, desculpa eu me alongar, mas, por exemplo, a Lei Brasileira Anticorrupção de 2013, ela estava engavetada no Congresso Nacional, e após todas as manifestações, todas as pressões da sociedade, o Senado e a Câmara se sentiram obrigados a botar a lei para frente, botar para andar, ou seja, eles se sentiram obrigados a aprovar a lei, e uma vez que ela foi aprovada, ela que permitiu a existência da Lava Jato, porque várias questões que não podiam ser feitas antes, como a delação premiada, permitiram a Lava Jato. Então, não por acaso, a Lava Jato surgiu alguns meses depois
da aprovação dessa lei anticorrupção no Brasil. Então, os atores seriam esses. E eu, como professora de Relações Internacionais, tenho que enfatizar também as ONGs internacionais, como a própria Transparência Internacional, porque, só finalizando, só mais um pouquinho, porque quando ela divulga seus relatórios, isso provoca anualmente uma mobilização da imprensa, da sociedade civil, para que esses índices e os relatórios que ela publica se tornem mais divulgados, mais discutidos e tudo mais. Bacana. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre esse enfrentamento à corrupção no âmbito internacional, mas antes eu quero perguntar para o professor Robert, no bloco anterior a gente até falou sobre, o senhor até falou que a corrupção ela existe com a articulação, né, e a combinação ali de diferentes entes. Mas a gente cita muito o poder público, os órgãos públicos. Existe a corrupção, professor, dentro do setor privado, entes privados, mas que essa comunhão, essa conjugação entre eles traz prejuízo para toda a sociedade? Certamente sim. Imagina uma grande empresa que compra muitos materiais, muitos insumos, que é alimentado, que é vendido por outras empresas, há uma concorrência para suprir, né, esses materiais e esses insumos. E ali a corrupção também acontece, né? É o mesmo mecanismo do setor público, né? Com a diferença do setor público você tem algumas regras de licitação, aí você tem que corromper alguns atores e usar de artimanhas para corromper algumas regras. Então, a corrupção é sempre uma relação, algo relacional, né, entre duas ou mais pessoas, e também ocorre no setor privado, né? Assim, né, não existe um setor privado probo num país corrupto, né? Se há é considerado corrupto, tanto o setor privado quanto o setor público tem culpa no cartório, entre aspas. Perfeito. Nós também falamos em alguns momentos sobre as pequenas corrupções, né? O que o cidadão comum faz e que é corrupção e que ele precisa evitar. Mas o que o cidadão comum pode fazer para ajudar a combater a corrupção, para contribuir nesse enfrentamento? Perfeito, Marcelo. Assim, para além da sua pergunta, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Bem, o que o cidadão precisa fazer para combater? Primeiro, é não ser ele um corruptor, né? Não aceitar nenhum tipo de relação corrupta. O primeiro ponto é esse, né? Eu sei que muitas vezes é muito mais cômodo deixar-se levar por alguma relação de natureza corrupta, mas a gente precisa ser coerente conosco mesmo para poder cobrar daquelas pessoas que estão em mais altos escalões de poder do que nós. Agora, uma coisa interessante das corrupções cotidianas é o termo que se institucionalizou aqui no Brasil, que é o jeitinho, né? E aí eu queria falar sobre isso, porque, assim, eu implico com o termo jeitinho brasileiro. Eu acho que o termo jeitinho, só ele expressa muito bem aquelas relações corruptas cotidianas e de pequena monta. Mas quando você fala em jeitinho brasileiro, quando alguém fala, né, em jeitinho brasileiro, dá a conotação que nós temos uma maneira peculiar e distintiva de praticar corrupção. E aí eu só penso em dois caminhos possíveis. Ou nós, brasileiros, inventamos algum tipo de ato corrupto que ninguém mais pratica, ou nós somos os campeões de corrupção no mundo. E aí, assim, se você observa as variantes do comportamento corrupto, e se você faz uma análise comparada do grau de corrupção entre os países, você vai ver que é nenhum nem outro. Nós, brasileiros, nem somos os mais corruptos do mundo, estamos longe de ser, inclusive, embora não estejamos em boa situação no que se refere a isso, e tampouco a corrupção que nós praticamos aqui, ela é distintiva dos outros países. Então, eu sempre gosto, em palestras ou em programas de TV, falar um pouco sobre essa distinção, porque fica parecendo, às vezes a gente conversa informalmente, fica parecendo que o brasileiro é muito corrupto. Tá, mas será que nós somos os mais corruptos? Será que a corrupção só existe aqui? Ora, em muitos países lá no leste da Europa, você tem até um turismo de corrupção. A pessoa, você de jardineira pelo país, vai mostrar lá aquele prédio, ele deveria ter custado tanto e custou tanto, e não sei quantas pessoas foram presas por conta disso. Então, assim, a gente precisa entender um pouco mais, nos situar em relação ao mundo,
no que se refere à corrupção, porque nós não fazemos nada diferente dos outros e não somos os mais corruptos, embora a corrupção seja, sim, um problema muito grave a ser combatido aqui no país. Posso Bacana. comentar um pouquinho a fala dele, Marcelo? Claro, pode sim, à vontade. A respeito da corrupção no setor público e privado, a corrupção quase sempre é uma junção dos dois setores, né? Então, não existe corrupção sem um agente público e também sem um agente privado. Porque o que é corrupção? É a troca de poder por dinheiro. Então, alguém tem poder, seja até um micropoder de marcar uma consulta num sistema público, marcar uma cirurgia, seja um micropoder como esse, ou um grande poder como definir obras em licitações, assim, promover uma licitação e tudo mais, ele sempre envolve o poder e o dinheiro das empresas e o poder do Estado, mas às vezes é até pior, porque esse dinheiro das empresas também, às vezes, vem do Estado, porque, às vezes, a própria empresa se apropria desse dinheiro do Estado e vai participar de uma licitação fraudulenta, né, para construir obras que ela não está tendo gasto para construir, porque ela está usando o dinheiro do próprio Estado e remunerando políticos, agentes públicos, e não são só funcionários públicos, agentes políticos também sempre estão envolvidos, né? Essa questão do micropoder, que a gente tinha até comentado também anteriormente, às vezes ele é apresentado até como se fosse um troféu, né? Algo que é extremamente positivo, você ter conseguido burlar uma regra para poder ter acesso a alguma coisa, né? Como se você fosse o esperto, né? E eu acho, assim, difícil a gente cobrar muita honestidade da população, eu acho que é uma meta, a gente tem que cobrar, quando você não tem uma contraprestação do Estado. Então, por que a corrupção é tão revoltante? Não é só porque ela desvia um dinheiro que deveria ser da saúde, da educação, principalmente, que são os setores que mais têm dinheiro e, portanto, é onde mais tem corrupção, né? E a construção de obras também, estradas, você mina, você tira a confiança nos políticos e nas próprias instituições. Então, quando você tem um sistema que é corrupto, a pessoa já pensa, se eu não pagar esse agente, eu não vou conseguir a consulta. Se eu não pagar por esse serviço, não pagar uma propina, eu não vou ter acesso a uma vaga na escola. Então, quer dizer, é claro que eu concordo com o Robert, de que a gente não tem que viver do jeitinho, mas eu acho que a gente tem que cobrar muito mais responsabilidade do poder público e pressionar muito mais, porque é extremamente desmotivante você ter uma conduta honesta num país a vida inteira, vendo os seus líderes não só políticos, mas empresariais, líderes de direita, de esquerda, de centro, praticando essa corrupção e desviando todos esses recursos. Quanto maior o poder, maior a responsabilidade, né? Exatamente. E, professora, como que é o enfrentamento da corrupção no âmbito internacional? A gente pode pensar em um enfrentamento conjunto? Sim, é importante a gente ver isso, porque, por exemplo, desde que se aprofundou a globalização, nos anos 80, a interdependência entre os estados é muito grande. Então, as empresas investem em vários países, as empresas atuam em vários países, e os estados fazem parte de organismos internacionais para tentar resolver problemas comuns. Então, existe um movimento, vamos dizer, de interdependência entre os estados, mas também entre os setores, até entre os próprios crimes. Então, o crime de corrupção, ele nunca está sozinho, ele quase sempre está junto com o crime de tráfico de armas, tráfico de influências, tráfico de drogas, então há tráfico de pessoas também, lavagem de dinheiro, então há uma interconexão entre os crimes. E nenhum país, muito dificilmente, pode combater esses crimes só no âmbito nacional. Então, se o Brasil tivesse as melhores leis, a melhor polícia do mundo, a melhor estrutura administrativa para combater o tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de armas e a lavagem de dinheiro, ainda assim ele não conseguiria, porque ele tem fronteiras com vários países e, mesmo não tendo fronteira, a atuação de, vamos dizer,
de criminosos transnacionais, ou seja, aqueles que atuam em vários países, ela é muito grande. Então, se não houver cooperação internacional, não tem como você enfrentar esses problemas, que eles se alimentam, se retroalimentam. Então, no final dos anos 70, começou um processo de enfrentamento à corrupção no âmbito internacional. Foi muito liderado no início pelos Estados Unidos, porque a população, depois dos escândalos de Watergate, da crise dos Estados Unidos após a guerra do Vietnã, esses escândalos causaram uma pressão muito grande da sociedade civil, né, da população que vota nos governos, então essa pressão foi muito importante, e os Estados Unidos começou a tentar implantar determinadas leis. Só que as empresas norte-americanas que praticavam a corrupção, assim como as alemãs, as francesas, as brasileiras e todas as outras, elas começaram a se sentir prejudicadas porque não podiam mais praticar a corrupção no âmbito internacional. E aí houve uma pressão para que os demais países assinassem tratados para combater a corrupção, porque era uma coisa um tanto estranha. Por exemplo, empresas alemãs, elas podiam pôr na sua contabilidade o gasto com corrupção em países menos desenvolvidos, como se fosse assim, não pode praticar a corrupção na Alemanha, mas pode nos outros países. Pode em outro lugar. Exatamente, que é um absurdo, né? Mesma coisa de não poder praticar um crime ambiental no seu próprio país, como muitos países fazem, e praticar aqui. E só mais uma coisa a respeito do que o Robert falou, professor Robert, todos os países têm corrupção, todos os países, de alguma forma, enfrentaram, ou enfrentaram pior ou melhor essa questão. Então, não é uma questão assim de, a cultura de determinado país é superior, mais adiantada, e lá não tem corrupção. Não, foram medidas que foram sendo implementadas, que é fiscalização, educação, consciência, punição, e democracia, democracia, democracia. Quer dizer, não se combate a corrupção sem democracia, sem transparência e sem imprensa livre. Então, essas ameaças à imprensa livre, à democracia, são também ameaças ao enfrentamento contra a corrupção. Então, essa luta vem avançando, chegou a se formar mesmo um regime internacional de enfrentamento à corrupção. O Brasil assinou vários desses tratados, né? Então, o principal foi o da ONU, da OCDE, os principais, desculpa, e da Organização dos Estados Americanos. Então, ao assinar esse tratado, o Brasil se comprometeu com várias políticas públicas para diminuir a corrupção, mas houve também uma luta interna que é muito importante. O Brasil não só acatou, digamos assim, essa legislação internacional, implementou essa legislação internacional desses tratados, mas o Brasil também inovou, e o Brasil também trouxe várias, vamos dizer assim, mecanismos importantes e políticas públicas que foram importantes no enfrentamento à corrupção. Bacana. Professor Robert, nós já estamos assim nos últimos minutos. Queria que o senhor pudesse fazer o seu comentário a respeito do que a professora falou também, e ela jogou aí três coisas que estão em pauta ultimamente, né? Imprensa livre, democracia, e tem mais um que eu me esqueci agora, mas eu queria que o senhor pudesse comentar a fala dela para a gente já encerrar. Justamente, a democracia per si, ela não é garantia de que teremos um país pouco corrupto ou não corrupto. Porém, ela é uma condição necessária. Sobre a democracia, que você tenha a possibilidade, por exemplo, de ter uma imprensa variada, com diferentes interesses, com diferentes financiamentos, e aí sim você poder noticiar o que convém, desde que você não invente fatos, né, obviamente. E também as pessoas precisam ser livres para estudar o que bem entenderem, e especialmente as questões corruptas. No meu ponto de vista, são vários os fatores que a gente precisa elencar para discutir corrupção, porém, o mais estrutural, e por isso mesmo, o mais difícil de se alterar rapidamente, é uma cultura política. Assim, se você tem uma cultura política, comportamento, e que te faz pensar que a corrupção a sua corrupção cotidiana não vai ser punida, e que
quem não é corrupto, quem não se aproveita das brechas, das oportunidades de transgredir a norma, é bobo, não é esperto, dificilmente você vai mudar toda a cadeia de corrupção. Então, assim, o que eu penso é que a gente precisa ter liberdade e precisa ter consciência, hábitos, e aí sim a gente formatar de maneira estrutural a forma como a corrupção se propaga no país. Bacana. Professor, muito obrigado por sua participação aqui no Mundo UFG, nesta tarde, até uma próxima. Obrigado, até mais. Mas, professora Geisa, agradeço muito aqui sua participação conosco, até uma próxima. Foi um prazer. Eu que agradeço, muito obrigada. Agradeço também a Ruth Santana, que esteve conosco durante toda essa tarde fazendo a tradução para Libras, tornando esse nosso bate-papo bem mais acessível. E agradeço a sua companhia, que veio conosco até aqui, acompanhando esse bate-papo. Espero que tenha sido tão produtivo para você quanto para mim. Lembrando que o Mundo UFG no ar, segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, aqui na TV UFG. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.